180 graus. Este é o 180 graus, é a virada da sua vida. Eu sou o André e quando eu era pequeno, Suzy e Saião, eu me machucava muito. Eu aprontava um pouco, né? Imagino. Subia, corria, pois é. E eu lembro que uma das coisas que mais doíam era lavar o machucado logo em seguida. Era horroroso, mas arde. Dói pra chuchu. Arde. Eu nem gostava que colocassem a mão na minha ferida. Eu não queria. Não deixa ela quietinha aí, não é, Suzy? Você também era assim quando era criança, André. né? Não, eu era mais comportadinha, né? Tá bom. Mas realmente ninguém gosta, né? É horrível. E aí, só que uma ferida, por pior que ela seja, ela precisa ser tratada, né, André? É mesmo. Senão, ela pode causar uma infecção, aí vai ser muito pior lá na frente. E isso não vale só para as feridas, assim, físicas, né, no machucado. É também, assim, para as feridas da nossa alma, não é, Saião? É verdade sim, Suzy. As feridas da alma são uma realidade. Olha, tem muita gente ferida por aí, sofrendo muito. E olha, a verdade é que às vezes a pessoa nem sabe por que direito está doendo tanto. E olha, preste atenção, vamos aí olhar bem para os machucados, porque é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje aqui no 180 graus. Deixe a sua mente experimentar uma virada completa, uma virada de 180 graus. Hoje vamos falar sobre fraquezas pessoais. Puxa, Saião, depois da gente falar sobre a realidade do pecado, aquela poeira que cai o tempo todo em cima da gente, ainda tem mais coisa ruim por aí, né? Não é meio triste? Essas feridas aí, elas não são curadas no encontro com Deus, não, hein? Eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida, não é, Saião? Olha, André, vamos lá. São sim. Quando a pessoa tem esse encontro com Deus, há muita cura no coração. Quando a pessoa se converte a Jesus, ela descobre que ela é amada por Deus, que Deus se importa com ela. A Bíblia fala do amor de Deus derramado em nosso coração. Olha, dá uma limpeza geral bonita lá. Mas só que tem gente que mesmo depois da sua conversão ainda precisa de um tempo. A coisa assim, né? Vai ter um ajuste que vai acontecendo. Por quê? Porque a gente é livre da condenação do pecado. Agora, os efeitos do pecado na vida, a pessoa às vezes traz profundas feridas por ter sofrido na vida. André, às vezes há algum tipo de abuso, pode ser um abuso físico, psicológico, familiar. Eu conheci um menino, por exemplo, quando criança, ele tinha dificuldades, né? E urinava, então o pessoal perdeu a paciência e obrigou ele a beber urina, né? Então a pessoa tem aquela lembrança, né, na infância, muito difícil. Então, olha, por trás de rostos assim que a gente, né, nem imagina, tem cada história doída, é complicado. O que você acha? Você já não ouviu essas coisas também sobre isso, eu Suzy? ouvi muito, Saião. Isso é muito ruim, né? Aliás, eu tinha uma amiga, né, a Lucy, que ela tinha um baita de um complexo, assim, dos problemas, assim, grandes da vida dela, assim, ela sempre se achou gorda demais. Quando ela era pequena, imagina, né, o pessoal é bem ruinzinho, né? Ela era gordinha e ela ganhou vários apelidos daqueles bem ruinzinhos na escola. Mas nunca ela conseguiu se libertar disso, ela nunca conseguiu se recuperar de alguma forma disso. Aliás, às vezes, até hoje, assim, eu acho que ela, quando eu penso nela, eu acho que ela até gostava de se fazer um pouco de vítima, sabe? É mesmo? O que você acha, hein, Saião? Olha, Suzy, eu vou dizer uma coisa importante sobre essa questão. É verdade, né, que quando a gente se converte, né, acontece tanta coisa boa que muda, mas uma parte desse processo de libertação, de
cura está com a gente. E sabe qual é o problema? É isso aí que você mencionou. Tem gente que parece que gosta de ficar curtindo a culpa. Curtindo a culpa? A pessoa, não sei, um negócio meio esquisito, meio melancólico, né? Mas eu vi muita gente. E sim. a pessoa, assim, gosta de se fazer de vítima, talvez porque isso chame atenção, né? Se a pessoa está sempre, eu estou sempre sofrendo, ninguém olha para mim, e todo mundo começa a falar, então tá aqui, né? E o pior ainda é que tem gente que até alimenta o ódio, né, fica tentando armar um jeito de prejudicar quem o machucou, né? E alguns se entregam ao desânimo e à depressão. Olha, a grande verdade para todo mundo, por mais machucado e ferido que você esteja, essas não são opções para a gente sair do problema. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. Olha, Sayão, eu acho, Suzy, que só existe uma solução para o problema que a gente está falando aqui, para essas feridas. Deus. Só Deus é a solução. Eu lembro que no Salmo 147, lá no versículo 3, está escrito que só Ele, Deus, cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Deus pode cuidar das suas feridas. Quer dizer, Ele cuida da gente, Sayão. Que legal, não é? André, você tem razão. Só Deus pode cuidar das nossas feridas. Até porque esses problemas que atingem a gente, no final das contas, são problemas espirituais também, né? Quando a gente é ferido e machucado, a gente guarda o quê? O ressentimento, ódio, desejo de vingança. Não é só uma questão assim, vamos dizer, que envolva o relacionamento humano. A coisa vai mais profundo. E olha como é interessante você mencionar o Salmo 147:3, porque Deus é sensível ao nosso problema. Como Ele se apresenta, especialmente lá no Novo Testamento, como nosso Pai, Ele se importa com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, inclusive, a gente não precisa ficar com vergonha, nem com receio, né? Com os nossos traumas psicológicos. Todo mundo, você sabe, André, que de perto ninguém é normal. É mesmo. Sabe, Suzy, que todo mundo tem um parafuso assim, meio solto. Alguns já caíram todos, né? Não sei porque vocês estão me olhando, não entendi, né? Mesmo porque, a gente já falou aqui, né? Deus nos entende de uma maneira muito particular. Por quê? Porque Jesus, olha só, o próprio Jesus, ele nos entende de maneira muito clara, porque os evangelhos contam, olha que novidade, que ele mesmo sofreu abusos. Abusos, Sayão? Sim, Jesus foi maltratado. Sofreu abusos terríveis quando ele foi crucificado. Ele foi traído por gente amiga. Ele foi maltratado. Tiraram um sarro dele de uma maneira muito terrível, a gente pensa, né, que porque era Jesus doeu menos, mas ele era totalmente humano, né? Então você imagina o que você ser cuspido no rosto, né? E sem razão, ser humilhado, ser xingado, alguém dá um tapa no seu rosto, vai, profetiza aí, e depois passar por aquela morte de criminoso perante todo mundo, porque todo mundo na época tinha medo de se associar a Jesus, porque era se associar a um bandido. Olha só, Jesus compreende a sua dor, meu querido, minha querida que nos ouve, e isso é bonito demais, Suzy. O que você acha? E como é bonito, Sayão. E olha, e não é só da nossa dor que ele compreende. Não é só isso, é muito mais. Ele nos ama e ele deseja a nossa cura. Isso não é demais? É muito. Muitas vezes a gente vai ver, e a gente já experimentou um pouco disso, demora um pouco para a gente vencer a dor, a culpa, às vezes o medo, ou às vezes alguns sentimentos negativos, né? Mas ninguém precisa perder a esperança, não é? Porque no final, a graça de Deus que é tão maravilhosa, o amor que Ele nos dá, é possível curar tudo isso. E nós seremos vencedores, não é, Sayão? É sim, Suzy. Deus tem todo o poder para curar e restaurar qualquer pessoa que tenha sofrido
abuso na vida. Já vi pessoas que sofreram barbaramente e foram humilhadas de modo incrível. Eu me lembro de uma história de uma mulher que, quando criança, ainda muito jovem, quase adolescente, ela era estuprada pelo seu próprio pai com um revólver na sua cabeça. Ela encontrou a graça, o perdão, o evangelho, e depois, quando ela foi analisada psicologicamente, André, quando ela foi, Suzy, não tinha ódio, não tinha rancor, porque esse é o poder do evangelho, da graça e do amor de Deus. Quando a gente é invadido pela graça e pelo amor de Deus, a gente pode ser totalmente restaurado e recuperado. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 147, versículo 3. Este é o 180 graus, é a virada total da sua vida. Eu sou o André e, olha, não existe ferida que Deus não possa curar. Ele faz milagres. É bom demais seguir a esse Senhor Jesus Cristo. É isso aí, Suzy no 180 graus. Olha, se você tem uma ferida, se entregue a Jesus, porque Ele pode restaurar e recuperar. Este foi o 180 graus e aqui eu me despeço. Quem fala é Luiz Saião. E como você ouviu hoje, não importa o tamanho da sua ferida, nada pode segurar o poder de restauração de Deus na sua vida. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Li e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.